Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro. Essa festa ela começa a ser celebrada na igreja de forma geral a partir do ano 335, depois que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, fez um empreendimento, foi até a Terra Santa e conseguiu descobrir qual era a cruz de Cristo. Na verdade, a crucifixão romana era uma prática muito comum dentro da cidade de Jerusalém. Muitas pessoas morreram crucificadas, foram condenadas à morte de cruz. E quando ela faz essa expedição, ela acha as 3 cruzes, pelo menos as 3 ali, e para saber qual era a cruz de Jesus, ela ora a Deus pedindo que Deus fizesse um milagre, e quando ela coloca uma pessoa doente em cima da cruz, a pessoa fica curada, e então ela descobriu a cruz de Jesus. Ali ela mandou construir uma basílica em cima do Gólgota, onde era o lugar da cruz, e também uma grande basílica em cima do Santo Sepulcro, que essa basílica ainda existe, pelo menos parte dela ainda existe até hoje lá. A cruz de Cristo. A cruz era o objeto de pavor do povo, principalmente para o povo judeu, um povo que saiu do Egito como escravo, celebram a libertação todos os anos através dos rituais da Páscoa. Eles se sentiam extremamente humilhados de serem condenados pelo Império Romano para morrer na cruz. Então o que havia de mais pavoroso para um judeu era ele ser condenado pelos romanos a morrer numa cruz. Era o que havia de mais pavoroso. Alguém que fosse condenado à morte de cruz, ele era considerado pelos outros como, me perdoe o palavrão, como um desgraçado, uma pessoa abominável, que foi condenado à cruz. E justamente esse suplício tão horroroso, foi justamente este suplício que Jesus escolheu morrer por nós. Ele se tornou pecado por nós, ele se tornou vergonha por nós, ele assumiu a nossa miséria, a nossa fraqueza, os nossos pecados, ele tomou o último lugar, E por que ele fez tudo isso? Como o Evangelho de São João diz hoje, ele fez tudo isso por amor, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Foram os nossos pecados que condenaram Jesus à morte. Resumindo de uma forma bem simples, o que foi que Jesus fez na cruz? Ele trocou de lugar conosco. Era para a gente ser aquele pavor, era para a gente ser condenado à cruz, era para a gente ter que pagar todos os nossos pecados e viver o horror deles, era para a gente ser humilhado, ser rejeitado e pagar pelos crimes que cometemos quando deixamos o bem e seguimos o caminho do mal. Era para a gente passar por tudo isso. Mas Ele, por amor, trocou de lugar conosco. Ele foi condenado para que nós fôssemos livres. Ele nos amou e nos chama também a ter a coragem de se assemelhar a Ele, de tomar a nossa cruz, de aceitar o nosso suplício, o nosso destino dado por Deus, e morrermos também uns pelos outros, assim como Ele morreu por nós. Ele foi condenado para que nós fôssemos livres. Por amor, Ele fez isso. Quando nós hoje rezamos e fazemos o sinal da cruz sobre nós, nós invocamos a árvore da vida, a bênção de Deus, O que existe de mais sagrado, que é a cruz de Jesus, que era um símbolo de maldição e agora é um símbolo de bênção, porque foi santificada por Cristo.
A cruz, que era o objeto de pavor, de horror, agora se torna a árvore da vida, aquilo que nos dá a vida. Nós, quando nos recebemos os sacramentos, quando rezamos, quando fazemos o sinal da cruz, espantamos o diabo. E é por isso que as nossas celebrações, elas sempre começam com a cruz. Quando nós vamos ouvir o Evangelho, fazemos a cruz na testa, na boca, no coração, um pequeno exorcismo para espantar o diabo. Porque se tem algo que o diabo não pode ver, é como pode um Deus tão grandioso amar uma criatura tão pequena como nós. Ele não suporta isso. E todas as vezes que fazemos o sinal da cruz, é como se nós jogássemos na cara dele: veja o quanto Deus nos amou. É isso que fazemos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre a sua graça.